Olá, meus amigos, que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento para que você possa compreender, entender a vontade dele para a sua vida, através da sua santa palavra. Que Deus abençoe você. Você deseja sempre, nesses dias que nós estamos vivendo, um ano novo para a pessoa, um ano feliz, não é isso? Olha, feliz ano novo, que os seus sonhos sejam realizados. São palavras bonitas, são palavras que venham ao encontro do nosso coração, desejoso de felicidade, de alegria, de paz, etc, etc. Mas essas palavras são do mundo. As palavras do mundo são assim, elas são ilusórias. Elas são simplesmente ilusórias, porque agrada na boca como o açúcar, mas quando chega no estômago é diferente, a coisa muda de figura. A mesma coisa são as palavras do mundo. Então, eu queria que você entendesse a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é objetiva. A palavra de Deus é Deus falando com você, com a gente. A palavra de Deus é a receita de uma vida abençoada, com lutas, com dificuldades, porque a palavra de Deus também diz que nós teremos tribulações, angústias, seremos odiados por causa da palavra de Deus, por causa do Senhor Jesus. Vamos ser perseguidos, vamos ser injustiçados. Tudo isso a palavra de Deus diz. Porém, a palavra de Deus garante: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta palavra garante a gente suportar as tribulações, as angústias, as perseguições, o ódio que o mundo tem por nós. Então, a certeza que Deus nos dá, que é conosco, é tão grande que a gente sabe que vem os problemas, mas a gente está preparado para recebê-los, enfrentá-los e vencê-los, porque Deus é conosco. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Sabe o que é ser órfão? Você sabe. Não ter pai, ou não ter mãe, ou não ter pai nem mãe. Não ter ninguém por você. Pois bem, ele diz: eu sou seu pai. Eu sou contigo. Eu sou com você. Todos os dias. Não importam as situações, os problemas. Eu sou contigo. Então, eu queria que você entendesse que não adianta, não se iluda com as pessoas dizendo: Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo. Isso é só para agradar. Isso são palavras que não vão se concretizar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo mau, num mundo perverso, cruel. O mundo é como um leão que está pronto para tragar, para morder, destruir o ser humano. Mas Deus é conosco, ele fecha a boca dos leões. Pois bem, preste atenção, amiga e amigo. Jesus falou das necessidades. Ele falou: não vos preocupeis com o que haveis de comer ou beber, nem com o que vai haver de se vestir. Não se preocupe com as coisas que esse mundo suscitam, os desejos que o mundo suscita dentro da gente. Não. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
E ele dá exemplo. Olha os passarinhos. Eles não trabalham, eles não ceifam, não têm onde guardar a semente, mas vosso Pai Celestial lhes dá o devido alimento todo santo dia. Então, o passarinho, pensa bem, ele não tem preocupação. Ele vive o dia de hoje, o dia de amanhã, não está nem aí. Quando é no dia seguinte, ele vai viver aquele dia seguinte. E assim sucessivamente. E é isso que Jesus quer que nós sejamos. Que nós sejamos como os passarinhos, como os animais. Você vê, os animais não morrem de fome. Na selva, os peixes não morrem de fome, os passarinhos não morrem de fome. Por quê? Porque Deus sustenta. Foi o Criador quem os criou, ele vai sustentá-los. Então, essa com segurança que os animais que são irracionais têm, Deus quer que nós tenhamos também. Ele quer que nós sejamos inteligentes, sábios. Então, logo em seguida, ele diz assim, Jesus diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro, você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça, bispo? Aí eu vou dar para vocês a dica do porquê que muitas pessoas recebem o Espírito Santo e outras tantas não recebem. Porque a diferença de uns que recebem o batismo com o Espírito Santo quase que imediatamente, enquanto outras ficam patinando dentro das igrejas durante anos e não recebem. Por quê? Presta atenção. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, o reino de Deus é a vontade dele. Buscar fazer a vontade dele. Buscar fazer a vontade dele. Quando você busca fazer a vontade de Deus na sua vida, Deus está vendo. Deus está assistindo você. Mesmo que você não consiga executar toda a vontade de Deus. Você consegue alguma coisa, mas você está lutando, você está buscando, você está insistindo. Mas você falhou aqui, falhou ali, falhou acolá, mas você ainda está lutando, você está... Quer dizer, Deus está vendo esse seu esforço sobrenatural que a sua carne está enfrentando, quer dizer, o seu coração está enfrentando para ter o governo de Deus dentro de si. E Deus, que é o Senhor, mais do que qualquer pessoa, Ele quer habitar dentro de nós. O Espírito Santo quer mesmo conduzir a sua vida, morar na sua vida, no seu corpo, no seu ser. Ele quer, lemos ontem, meditamos esses dias na oração de Jesus, ele fala da unidade nossa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, é a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Não interessa se você merece ou não merece, porque o Espírito Santo não vem porque nós merecemos ou não merecemos. Não é isso, não se trata disso. O Espírito Santo vem por aqueles que mostram, provam para si mesmo. E para Deus, obviamente não precisa, porque Deus já sabe, mas provam para si mesmo que realmente querem
o Espírito Santo. Se não houver essa vontade de querer fazer a vontade de Deus, a pessoa fica à deriva, como um barquinho solto no mar. Amiga, meu amigo, bispo, eu não entendi ainda o que é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para a minha vida? Você sabe. Sabe qual é a vontade de Deus? É que você faça o bem. Que você seja uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, coisa simples. Você chupou uma bala, colocou a bala na boca e pegou o papel e jogou no chão. Você está fazendo uma coisa errada. Você sabe que está fazendo uma coisa errada. Então, o que você tem que fazer? Não pegar aquela bala, o papel, colocar no bolso e quando você encontrar o lixo, você tira e coloca lá. Isso é uma coisa bobinha, simples. Mas você, porque está buscando o reino de Deus, se sujeitar ao governo de Deus, à vontade de Deus, você faz aquela vontade de Deus. Deus quer que você seja uma pessoa boa. Se você crê nele, Deus é o bem. Deus é o bem. Então nós temos que fazer o bem. Todo o bem que nós fizermos, seja para com a natureza, seja para com os animais, seja para com as pessoas que convivem com a gente. Quando você faz o bem para as pessoas, ainda que elas façam o mal, não importa. Não importa. A sua parte é fazer o bem para ela. Se ela faz o mal, se ela lhe devolve estupidez, grosseria, não importa. Você está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é a seguinte: é você fazer o que é certo. O que é certo? Certo é você, por exemplo, você trabalha, você tem o seu patrão, sua patroa. Então, você tem que chegar na hora certa. Você não vai chegar depois da hora, você vai chegar na hora certa. Você está fazendo bem a si próprio, você está honrando a Deus. Porque o seu patrão, a sua patroa, seja lá o que for, representa a Deus. Então você vai fazer o que é certo. Você vai chegar na hora certa. Então, no trabalho, nas suas atividades, dentro do seu trabalho, você não vai enrolar, você não vai entrar para o banheiro e vai ficar lá enrolando. Você sabe que isso é errado. Você tá pagando, ou melhor, você está recebendo um salário para trabalhar, não para ficar parado dentro de um banheiro. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Isso é fazer o bem. Você está em casa, então você tem que tratar bem ao seu marido, à sua esposa. Mesmo que ele ou ela tenha feito alguma ignorância para você, você faz o bem. Você faz o bem. Então, tudo que é certo, tudo que é justo, tudo que é correto, você começa a praticar. Quer dizer, é claro, é óbvio que isso não é fácil. Você vai contrariar primeiro a sua carne, quer dizer, o seu coração. Porque o seu coração vai resistir. Seu coração que sente quer vingança, o seu coração quer vingança, é ou não é? Mas na sua mente você diz, não, a vingança não é do meu Pai Celestial, eu vou fazer o bem. Então você vai contrariar o seu coração. Quando você contraria o seu coração representa o mundo, digamos assim. Então, você está contra o mundo, você está fazendo contra a natureza pecaminosa da carne. E está fazendo o quê? A vontade de Deus. Você está se esforçando para fazer o bem, Deus está vendo o seu esforço. Ele está vendo. Quando ele vê você fazendo bem, quando você faz o bem, acende uma lâmpada. Eu penso assim, eu imagino, acende uma lâmpada em nós,
chamando a atenção de Deus, digamos assim. E Deus está vendo. Ele vê todas as coisas. Ele avalia todas as coisas, porque Ele é grande, Ele é imenso, Ele é extraordinário. A nossa mente não tem capacidade de entender a grandeza, a glória de Deus, que só com a palavra trouxe à existência tudo que existe. Só com a palavra, mais nada, mais nada. A palavra de poder, de autoridade. Então Ele sabe, é consciente, ele é um Deus onisciente, quer dizer, Ele tem todo o conhecimento, tudo o que se passa com cada um de nós, com toda a terra, com todo o universo. Ele tem ciência, porque Ele é o Deus onisciente. Ele tem consciência de tudo. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, é único, todo-poderoso. Deus é grande. Então, Ele vê o esforço daqueles que querem fazer o bem, daqueles que, mesmo que não conseguem, mas estão lutando ali, estão contrariando a carne. Deus está vendo o sacrifício deles. Então, essas pessoas são as sinceras que Deus está buscando para fazer morada dentro delas, para que através dessas pessoas, outras pessoas venham conhecer a Deus. Venham conhecer a Deus. Entendeu, minha amiga? Isso é que é buscar o reino de Deus. Quer dizer, buscar o reino de Deus é buscar o governo de Deus para si. Não fique olhando para os outros. Ah, mas fulano fez. Não interessa o que os outros fazem ou deixaram de fazer. O que importa é você. Você cuida de si, que já é muita coisa. Não fique olhando para os outros. Não fique olhando, digamos assim, o que os outros fazem de errado ou certo. Faça a sua parte. Isso é buscar o reino de Deus. Então, muitas pessoas estão na igreja e oram, e fazem jejuns, e sacrifícios, mas elas têm maus olhos. Elas ficam olhando com maus olhos com outras pessoas. Quer dizer, ela está julgando. Ela está se colocando na posição de Deus. É só Ele que é o juiz, do juiz dos juízes. Então, quando a pessoa é assim, que julga, que condena, mas só pelo fato de julgar, ela está se condenando a si própria, porque ela está julgando e ela não é juiz. Então, meu amigo, minha amiga, buscar o reino de Deus, você tem que buscar. Buscar. Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Que coisas são essas? Você sonha em se casar, Ele vai mandar uma pessoa certa para você. Você sonha em se formar, Ele vai lhe dar condições para você se formar. Você sonha ter a sua casa própria, Ele vai dar a sua casa própria. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não na hora. Não é porque eu vou buscar o reino de Deus hoje, aqui, agora, nesse momento, e hoje mesmo todas as coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Claro que não. Deus pode fazer isso, mas Ele não vai fazê-lo. Ele quer que você lute, conquiste, cresça, amadureça. Ele quer ter uma convivência com você, uma comunhão com você. Ele quer que você aprenda a viver com Ele, se submeter a Ele, se sujeitar à sua voz, à sua palavra. Ele quer que você aprenda a viver em comunhão com Ele. Quando você luta, se esforça, não apenas
se esforça no jejum de Daniel, deixando de ver notícias e deixando o mundo de lado e focando o pensamento na palavra deles. Não só isso, mas procurando fazer o bem, procurando. Jesus disse, se pecarem contra ti ou fizerem alguma coisa errada, Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele disse, 70 vezes 7, quer dizer, indefinidamente. As pessoas que fizeram mal a você, perdoa. Quando você perdoa uma pessoa, você está perdoando a si mesma. Você sabia disso? Se você não perdoa a pessoa, você tampouco é perdoada, porque você não se perdoa. Então, quem dá, recebe. Está escrito isso. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, serão dados. Quer dizer, você vai ter infinitamente mais do que você deu. Quando você perdoa, você é perdoada. Então, como é que você pode receber o Espírito Santo atendendo aos caprichos do seu coração, guardando mágoa de fulana, beltrano, cicrano? Como é que você vai receber o espírito de amor, de perdão, num coração cheio de mágoa? Não dá! Simplesmente não dá, amiga, meu amigo. Então, se esforce. E esse esforço é pessoal. Ninguém tem que ficar futucando você, faz isso, faz aquilo, eu não tenho que ficar aqui falando, faz isso. Isso é você que tem que fazer, é o que está escrito na Sagrada Escritura. Buscar o reino de Deus é você se empenhar para entrar no reino de Deus e viver de acordo com a sua justiça. Você se empenhar para fazer a vontade de Deus. Deus quer que você faça a vontade dele. Então, você está se empenhando para fazer a vontade dele. Então, juntou a fome com a vontade de comer. A coisa vai ser feita. Entendeu? É assim que funciona, minha amiga. Então, ele dá a palavra, ele dá a orientação. Agora, quem tem juízo, segue essa orientação, segue essa receita. Quem não tem juízo, está pouco se incomodando, mas também vai colher os frutos das suas escolhas erradas. Mas não vamos olhar para essas pessoas. Não vamos olhar para os maus exemplos. Vamos olhar para o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ver o que Deus quer de mim. O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu perdoe? Eu vou perdoar. Ainda que meu coração não queira perdoar, mas na minha cabeça eu vou perdoar. Ó, eu perdoo fulano. Inclusive eu oro por ela. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Pronto. Se o coração grita, odiando e ficando irado, não importa, larga o teu coração para lá. Primeiro, use a sua cabeça, sua inteligência, sua capacidade de raciocínio e faz aquilo que é certo. O que é certo? É isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala, dirigido pelo Espírito Santo, dizendo tudo que é justo, tudo que é certo, tudo que é honesto, tudo que é limpo, tudo que é honroso, seja o que ocupe o vosso coração. Então, se vem na minha mente algum pensamento errado, eu tenho que banir aquela porcaria. Eu tenho que pensar nas coisas de Deus, eu tenho que pensar na palavra de Deus. Entendeu? Se vem um pensamento de mágoa, ou um pensamento de crítica, um pensamento, qualquer pensamento que venha na sua cabeça, que não seja pensamento de acordo com a vontade de Deus, você sabe quando é a vontade de Deus e você sabe quando não é, porque nós temos uma consciência. Essa consciência diz o que é certo e o que é errado. É ou não é? Não precisa nem crer em Deus. A pessoa não precisa nem crer em Deus. Ela tem consciência do que é certo e também do que é errado. Porque isso já nasce com ela. Antes, Adão e Eva foram criados com a boa consciência, perfeita consciência. Mas quando pecaram, pronto,
eles geraram a má consciência. Os filhos nasceram já com má consciência. A humanidade cresceu com má consciência também. Nós temos essa sensibilidade de saber o que é certo e o que é errado. Quando eu faço alguma coisa errada, na hora a minha consciência dá o sinal, e eu sei. Quando eu faço uma coisa certa, na hora a minha consciência me diz que eu fiz a coisa certa. Isso é fato. Não interessa se você é pastor, membro, bispo, ou se você é cristão, se você não é cristão, não interessa. Todos nós temos uma consciência do que é certo e do que é errado. Todos nós. Então, quando nós optamos, escolhemos fazer a coisa certa, nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é buscar fazer a vontade de Deus. O reino de Deus tem um rei, tem um governo, que é o próprio Deus. Então, buscar o reino dele é buscar a vontade dele, executar a vontade dele na nossa vida, é fazer a vontade dele na nossa vida. Então, você encontra muita gente, infelizmente, sofrendo, gemendo, mesmo dentro da igreja, porque elas pensam que porque vão na igreja, porque fazem suas doações, suas caridades, porque elas fazem o bem, elas têm o direito também de fazer um pouquinho de errado e condenar e criticar. Esses são os fariseus, os hipócritas. Esses são as pessoas que Deus mais odeia, as pessoas hipócritas. Jesus condenou os hipócritas. Lá em Mateus capítulo 23, você vai ver isso. Raça de víboras, Jesus disse, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Deus é amor, mas ele tem ira também, ele se ira. Ele se irou contra Caim, se irou contra Esaú. Ele se ira também, amiga e amigo, contra as nossas atitudes erradas. Ele se ira. Então, pensa bem, minha amiga. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, você tem que educar sua mente, seus pensamentos com o que é certo, porque na nossa cabeça vem sempre coisas erradas. Não é só na sua, não. Na minha também vem. O quê? Eu sou homem, eu sou ser humano. Então os pensamentos maus também vêm para mim. Mas na hora, como é que eu reajo? Eu louvo a Deus, meu Deus, graças te dou, porque o Senhor é meu Pai. Coisa assim. Eu fico agradecendo a Deus, louvando a Deus. Quer dizer, aqueles maus pensamentos vão embora. Porque o diabo quer que a gente fique pensando mal. Porque uma vez a gente pensando mal, a gente vai agir de forma errada, má. Então, quando a gente pensa os pensamentos bons, que são os pensamentos de Deus, e procura, se esforça para praticá-los, Deus vê isso, Deus vê que essa criatura, puxa, ele está buscando, ele está se empenhando mesmo, ele está sedento, então ele dá o Espírito Santo. É assim. Ô bispo, mas é fácil. É fácil. É fácil para quem quer obedecer, para quem está disposto, para quem tem vontade mesmo, quem tem aquela vontade. Não, ninguém vai tirar essa vontade de mim. É fácil para as pessoas que realmente são definidas na sua maneira de pensar, de acordo com a palavra de Deus. Mas se a pessoa
é aquela, sabe, meio barro, meio tijolo, entende? Aquelas pessoas que querem moleza, quer tudo fácil. Para entrar no reino de Deus, você tem que buscar. Para buscar, você tem que procurar. Você tem que se empenhar. Você tem que se esforçar. Porque você, por exemplo, as pessoas buscam emprego, as pessoas buscam casamento, as pessoas buscam dinheiro, as pessoas buscam casar, as pessoas buscam comprar casa, as pessoas buscam um emprego, as pessoas buscam ter um trabalho, as pessoas buscam, enfim, sempre elas estão a buscar qualquer coisa. Busca o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus e se empenha, então, uma vez você entrando no reino de Deus, todas as demais coisas que você precisa vão ser acrescentadas paulatinamente, dia após dia após dia. Deus não vai te dar tudo da noite para o dia. Nunca Ele faz isso. Ele vai dando aos poucos, devagar, para que você tenha condições de administrar as suas bênçãos na sua vida. Então, amiga, buscar o reino de Deus é se esforçar em fazer o bem. É se esforçar em pensar os pensamentos de Deus. É sacrificar, é violentar a si mesma, a si mesmo. Por isso que está escrito, desde os dias de Jesus disse, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que se violentar a si mesmo, é tomado por violência dos outros, não, por violência a outras pessoas, não, é tomado por violência, você se violenta, você contraria a sua vontade, você contraria o seu eu, você contraria seu egoísmo, você contraria a sua indecência, você contraria o seu coração, você contraria a sua alma, que é cobiçosa. Então você contraria, você amarra e faz aquilo que é certo, porque está aqui na sua cabeça. É decisão, é questão de decisão. Jesus não daria esse conselho se fosse impossível, ou se fosse facilitado apenas para algumas pessoas. Não, ele dá para todas as pessoas têm condições de buscar e receber e entrar no reino de Deus e viver na sua justiça. Todas as pessoas. Tudo que ele fala aqui vale para todo mundo. Deus é justo. Então, quando a pessoa é mole, é porque, enfim, ela quer moleza. E quem quer moleza, eu costumo dizer, vai tomar sopa de minhoca. É isso aí. Você quer moleza, toma sopa de minhoca. Mas se você quer realmente o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Você entrar no reino de Deus e viver na sua justiça, então todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas. Casamento, solução de problema com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Tudo vai ser acrescentado no seu devido tempo, quer dizer, no tempo de Deus, porque Ele que está governando, então Ele que vai dizer o tempo. E você fica só esperando e confiando, e na dependência dEle. É isso que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar a sua vontade. A sua vontade. Especialmente a sua vontade e viver dentro dessa vontade. Tá bom? Eu já falei demais. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, antes do final deste ano, antes do dia 31, antes do último dia deste ano, e você já fez o jejum, tem feito o jejum, e está naquela expectativa de receber até o dia 31, até o dia 31, a vigília, então, meu amigo, saiba que você pode recebê-lo hoje mesmo, aqui, agora, nesse momento.
desde que você decida aqui dentro, na sua cabeça, eu quero, eu vou conquistar, eu vou receber, porque eu não aceito entrar o ano novo com o mesmo espírito que tem me feito fracassar. Eu quero o Espírito de Deus para conduzir a minha vida e fazer do meu ano novo uma vida nova. Aí sim, você está pensando de acordo com o pensamento de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.